Querida Igreja de Jesus, eu quero cumprimentar a todos e todas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos estudar mais uma lição da série de lições bíblicas, das lições bíblicas que nós estivemos estudando durante todo o primeiro trimestre de 2020. E o tema central da lição, que é esta lição aqui, é a raça humana, origem, queda e redenção. E nós estudamos ao longo desse primeiro trimestre, que já se encerrou, mas nós estamos retomando as lições ainda mesmo atrasadamente, em virtude do tema ser muito, os temas todos, os tópicos todos serem muito maravilhosos, os assuntos dessas diversas lições, conjunto de 13 lições. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que trata sobre o homem do pecado. Nós, na lição do número 10, que estudamos aqui neste canal, que está inclusive no vídeo que vocês podem procurar, nós estudamos a lição do número 9, falando sobre o poder do Evangelho em mudar a cultura humana, ou uma cultura. Só o Evangelho muda a cultura humana, que é a lição do número 10. E agora nós estamos com a lição do número 11, e essa lição foi ministrada em todas as Assembleias de Deus do Brasil, no dia 13 de março de 2020, mas hoje nós estamos estudando nesse momento com todos os amigos e amigas, com a querida Igreja de Jesus, que quer me acompanhar nesta lição tão maravilhosa, que tem como título O Homem do Pecado. É um assunto pertinente, um assunto que nós devemos nos assenhorear, porque é importante termos conhecimento deste assunto para que nós possamos nos desenvolver na fé, crescer na fé em Cristo Jesus, inclusive conhecendo sobre o homem do pecado. O nosso textual está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 8, e que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a verdade prática da nossa lição diz assim: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Na leitura diária, que eu sempre costumo de nominar, de ler, dada a importância dos tópicos que aqui são destacados, nós temos na segunda-feira, que é uma leitura semanal, que vai convergir com o tema central do domingo, sempre assim que acontece. A segunda-feira, o chefe do anticristo, está escrito em Ezequiel, capítulo 28, do verso 1 ao verso 15. Na terça, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 12, vai falar sobre a natureza do anticristo, essa passagem bíblica. A ascensão do anticristo, que é na quarta, está escrito em capítulo 13, versículo do 1 ao 10 do livro do Apocalipse. O auge do anticristo, que é a lição da quinta-feira, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 4. O anticristo Israel, Daniel, capítulo 9, versículo 27, que é a leitura da sexta-feira. E no sábado, a destruição do anticristo, Apocalipse, capítulo 19, e o versículo de número 20. E aqui nós temos, como sempre, a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles é o homem do pecado. O segundo, a missão do homem do pecado. E o terceiro e último, a destruição do homem do pecado. E nós temos alguns objetivos específicos a alcançar na leitura, na abordagem desta lição. O primeiro deles, apresentar o homem do pecado. O segundo, revelar a missão do homem do pecado. E o terceiro e último, apontar a destruição do homem do pecado. E aqui vamos passar logo a nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler o texto da Palavra de Deus. É um pouco longo, mas vale a pena nós acompanhar. Você pode pegar a sua Bíblia, se você não tem esta lição, que é a lição do primeiro trimestre de 2020. Ela trata sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. E é a lição do número 11 que nós estamos estudando. E a leitura bíblica está escrita em 2 Tessalonicenses. Você pode pegar a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, e pode acompanhar comigo. Para aqueles que não têm familiaridade com a Palavra de Deus, essa carta, esse livro, essa epístola está escrita lá no Novo Testamento.
uma das cartas do apóstolo Paulo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. E você pode acompanhar-me essa leitura com a sua Bíblia. E diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor dispará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentiras, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creem, todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Está aqui, queridos irmãos, a leitura bíblica em classe. E vamos já passar para a nossa lição, acompanhando o raciocínio dessa leitura dirigida do nosso comentarista desta lição, desse tema tão importante para a nossa fé. O nosso comentarista começa dizendo que trataremos dos últimos dias de um homem que será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir a nação de Israel, o anticristo, que é conhecido também como homem do pecado, conforme nós lemos aqui no versículo de número 3 da nossa lição, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E, portanto, este homem do pecado é um personagem maligno que aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. E nós, como crentes de Jesus, não podemos e nem devemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. E somente a palavra de Deus, examinando-a de modo constante, em oração, é que nós vamos receber a iluminação do Espírito do Senhor para nós percebermos o caráter e a missão e o destino final deste homem do pecado. Então, que esse estudo aqui da palavra de Deus, desse assunto, possa nos ajudar a nos precaver
contra esse espírito do anticristo. Observe, contra o espírito do anticristo. Não é nem contra o anticristo propriamente ainda, mas contra o espírito do anticristo, que podemos dizer que já está operando no século atual. Portanto, eu e você devemos ter muito cuidado para não sermos absorvidos, contaminados por esse espírito do anticristo. E por isso devemos estar alerta e para que nós não percamos o ânimo, pois o que está conosco em nós é infinitamente mais poderoso. E como já dissemos, esse espírito do anticristo já está operando no mundo, conforme registra 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, onde o Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo João, vai dizer que esse espírito do anticristo já está operando no presente século ou no mundo. Então, no homem do pecado, como primeiro tópico, nós já vamos ver a origem, os títulos e a natureza deste homem do pecado. Qual a origem deste homem do pecado? Caim e Lameque, né, prefiguram, podemos dizer, esse anticristo. E por quê? Vamos observar a atitude de Caim. Caim teve duas oportunidades para se arrepender daquele grande pecado que tinha cometido contra Deus e contra seu irmão, que foi assassinar o seu irmão. Antes de assassinar, Deus o chamou, deu um conselho para que ele não fizesse isso. E depois de assassinar, Deus deu outra chance. E aquele homem, ele não quis de jeito nenhum. Ele não quis se arrepender e fugiu da face de Deus. E Lameque, que é um descendente de Caim, ele também se prefigura, ele simboliza, ele aponta para a figura do anticristo. Porque tanto Caim como Lameque, eles se opuseram sistematicamente a Deus. Caim, como disse, ele fugiu da presença de Deus, não quis reconciliar-se com Deus, embora Deus tenha lhe dado chance. E Lameque fez exatamente como seu pai Caim, que matou um homem inocente, e ele vai dizer também, lá em Gênesis, no capítulo 4, ele vai se vangloriar por ter matado também 2 homens, e fez até um poema por conta disso. Lameque foi inclusive o primeiro bígamo da Bíblia, que teve 2 mulheres. E a semelhança do seu pai também matou 2 homens, e ele disse que matou e que celebrou através de um poema a morte desses homens. Ou seja, teve prazer na morte do seu semelhante, tal como Caim, que não quis se arrepender daquele pecado tão horrendo que hoje ainda os homens fazem, matando o seu próximo. Então ambos agiram como homem do pecado. Ou seja, este homem que irá aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Aqui um detalhe importante: o anticristo ele só vai começar a exercer o seu poder e a sua influência e a implantar os seus desígnios só depois que a igreja de Jesus for arrebatada. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui na terra, ele não vai poder aparecer-se como anticristo. Várias pessoas vão copiar o seu modo, o seu jeito de ser, mas não será o próprio anticristo ainda. Alguns dizem que são várias personagens ao longo da história que prefigura, e é verdade, né? E o nosso comentarista que fala que homens como Napoleão Bonaparte, homens como Stalin, homens como Hitler, porque eram homens maus, perversos, cruéis, que mataram vários seres humanos. Né? Seja o Stalin, com seu regime ateu, seja Hitler, com sua extrema direita, que assassinou 60 milhões de pessoas, entre os quais 6 milhões de inocentes judeus ali nos campos de concentração, assim como Napoleão Bonaparte, naquelas guerras imperiais, e assim como o próprio Benito Mussolini na Itália, que também matou muitos dos seus compatriotas, tudo pela disputa do poder, e esses também simbolizam e prefiguram as figuras do anticristo pela sua perversidade, pelo seu caráter mau e perverso desses homens. Então, neste mesmo grupo, diz o nosso comentarista, podemos nomear também o faraó do Êxodo como um símbolo, como uma figura que representa, que prefigura o anticristo, dada a sua perversidade, né? Como também o Amã, que queria destruir os judeus, ali registra o livro de Esther, e Deus não deixou, como também próprios Herodes, que quando do nascimento do Senhor Jesus Cristo,
ele mandou matar milhares de crianças, centenas de criancinhas, né, várias criancinhas, porque queria matar o rei dos judeus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, aqui podemos perceber que desde os tempos bíblicos, muitos se fizeram anticristo. Os que eu citei dentro da Bíblia, Amã, Herodes, né, o faraó, Caim, Lameque e tantos outros, como fora da Bíblia, como citei Napoleão Bonaparte, Stalin, Mussolini, Hitler e vários outros homens que cometeram uma série de assassinatos contra seres humanos. Então, desde os tempos bíblicos, diz aqui o nosso comentarista, muitos se fizeram anticristo e dispuseram-se a perseguir a igreja, a Israel e a igreja do Cordeiro, como é o caso, por exemplo, de Hitler, que detestava judeus e por isso matou 6 milhões de judeus, mas também detestava a igreja de Cristo, porque muitos que eram servos de Jesus foram martirizados sob o nazismo, como, por exemplo, o nosso querido irmão Dietrich Bonhoeffer, que ele não aceitou de jeito nenhum negar as escrituras e por isso foi martirizado, assassinado pelo regime assassino de Hitler, o nosso irmão em Cristo. E aqui, como disse, se dispuseram a perseguir Israel e a igreja do Cordeiro. E aqui diz, e ele aqui cita o nosso comentarista, os nomes que eu já citei, acrescentando apenas o nome de Nero, que foi aquele imperador de Roma, que queimou a cidade de Roma e pôs a culpa nos cristãos, né? Ele era um homem muito perverso. Então, quais são os títulos desse homem do pecado? O título principal dele é exatamente Anticristo, conforme existe em 1 João, capítulo 2, e o versículo 18. O apóstolo, ele sempre atenta aos sinais do tempo, sobre como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias, que já não eram poucos. Nos próprios dias de João, havia muitos homens perversos, homens cruéis, que simbolizavam esse espírito do anticristo, embora não fosse o próprio propriamente, que só há de se revelar, como dissemos a princípio, após o arrebatamento da igreja. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, está escrito lá em Apocalipse 13, capítulo 13, verso 1. Se retroagirmos a Daniel, o livro de Daniel, nós vamos constatar que o anticristo, ele também é apresentado como príncipe que há de vir. Você pode aí confirmar no capítulo 9, versículo 26 de Daniel. O Senhor Jesus Cristo, por sua vez, revela esse anticristo como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Estava escrito em João, capítulo 5, verso 43. E qual a natureza desse homem do pecado? O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás, observe, de tal forma usado por Satanás, que chegará a ser confundido com ele, dada a perversidade, a sagacidade, mas também, como diz o texto, vai operar diversos prodígios e maravilhas, como o próprio Jesus disse que haveria esses milagres, esses falsos milagres, e Jesus disse ainda mais, se Deus não abreviasse os dias da sua vinda, nenhuma carne salvaria em função do poder que Satanás vai operar através desse homem do pecado. Então, ele vai operar de tal forma que será confundido com o próprio Satanás, conforme existe capítulo 2, versículo 9 de 2 aos Tessalonicenses, sendo o ungido do diabo. Ou seja, assim como Jesus foi ungido de Deus para fazer as obras de Deus na terra, esse homem do pecado será ungido, entre aspas, pelo diabo para operar também as maravilhas satânicas e enganar os homens que, infelizmente, naquele dia darão crédito às suas mentiras e não quiseram crer na verdade do Senhor nosso Deus. Então, na força do maligno, este homem do pecado ele vai realizar grandes sinais e prodígios, e com isto vai induzir a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus, porque o ser humano, quando vê qualquer coisa de sobrenatural por parte de alguém, diz logo com coisa vinda de Deus. E de jeito nenhum. Nem todo fogo que sai do céu é de Deus. E nem todo milagre que acontece é de Deus. Porque o diabo também ele opera milagres. Nós vemos isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, capítulo 4, 5, quando Moisés é levado para a presença de Faraó,
e ele coloca a sua vara no chão, e os magos também fazem com que a vara dele se transforme em cobra. Só que a cobra de Moisés engole a cobra do mago, mostrando que o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás. Mas aqueles magos fizeram milagre. E claro que não foi do Espírito de Deus, mas sim do Espírito de Satanás, operando através daqueles feiticeiros. Então aqui diz que a humanidade, ao ver isso, vai recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus, por estar fazendo prodígios ou por estar fazendo milagres. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honra e adoração. Nele a possessão satânica será plena, ou seja, a igreja de Jesus, que neste momento em que o anticristo aparecer, ela terá sido arrebatada, já estará nas bodas do Cordeiro, e nesse período, quando estiver o anticristo aqui dominando, essas pessoas que não foram arrebatadas, infelizmente, serão obrigadas a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. E é nesse momento que vai acontecer aquilo que todo mundo teme, que é a história daquele símbolo 666, onde todas as pessoas terão um símbolo na mão ou na testa, aonde só poderão comprar se tiver com esse símbolo na testa ou na mão, e só receberão esse símbolo aqueles que prestarem adoração a Satanás. Por isso que nós não vamos nos deixar levar por esses vídeos da internet, por alguém dizendo que já tem o símbolo da besta, que não sei o que. Tudo isso é invencionice. Não tem nada de verdadeiro na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que esse símbolo ele só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado para não crer nessas invencionices, nessas mentiras que são propaladas por esses falsos profetas que dizem que o símbolo da besta vai ser implantado daqui a pouco. Quanto à tecnologia, eu não tenho dúvida que está implementada. Mas não é o fato de você ter um crachá ou você ter a tecnologia que isso é o símbolo da besta. Não é. Porque nós temos que estar centrados na palavra de Deus, não nos deixar levar por esses vídeos de internet, por essas mensagens que na verdade quer ser sensacionalismo e quer aumentar o seu poder de visualização e com isso ganhar muito dinheiro através da monetização do YouTube. Então tenha cuidado, não se deixe levar por essas mentiras, mas se apega na palavra de Deus. Agora nós já passaremos para o segundo tópico da nossa lição, que é a missão do homem do pecado. Qual será a missão deste homem do pecado? Estudando o seu caráter, a sua natureza, e agora vamos ver sobre a sua missão. Veja, a missão do homem do pecado será quádrupla, ou seja, terá quatro aspectos. Vai opor-se metodicamente a Deus, Israel, a Cristo e à igreja. Ou seja, tudo que estiver ligado a Deus, esse homem vai, por ser do diabo, vai se opor. Opor-se a Deus, Satanás não ignora o fato, né? Jamais logrará derrota contra Deus. Né? Porque a Bíblia diz, capítulo 42, verso 2, que Jó dizendo, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos só pode ser impedido. Ou seja, o diabo jamais vai, de forma nenhuma, derrotar ao Senhor nosso Deus. E por quê? Porque ele é Deus. E o diabo já é um ser derrotado. O que vai acontecer é por soberana permissão divina, porque os homens rejeitaram a Deus. E por rejeitarem a Deus, Deus vai permitir que este homem do pecado, ele se apresente para a humanidade, e já que não quiser adorar o verdadeiro Deus, eles serão enganados por este homem do pecado, porque os seus corações se endureceram de tal forma que não quiseram adorar a Deus. Então, ele jamais logrará derrotar o Senhor, e por esta razão ele vai se voltar contra todas as obras divinas. Ou seja, ele vai tentar impedir prioritariamente a pregação do Evangelho de Jesus, para que esta pregação não alcance os confins do mundo, e hoje já está tendo esse espírito anticristo operando em países como países comunistas, Coreia do Norte, Albânia, Vietnã, a China, onde os cristãos são terrivelmente perseguidos, porque lá não há liberdade religiosa. Os cristãos são presos só pelo fato de portarem uma Bíblia, não é, na mão ou pregar o Evangelho a outro chinês, ou mesmo nos países de confissão muçulmana, onde não há liberdade para se pregar o Evangelho. Nesses países, por exemplo, um cristão não pode pregar a outro muçulmano. Alguns até toleram que se prega a outras pessoas, desde que não seja muçulmano. Ou seja, e quando isso acontece, eles são sumariamente perseguidos e até mortos, como é o caso de alguns pastores, inclusive
nativos iranianos que foram mortos porque estavam pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Então isso já é o espírito do anticristo operando para querer impedir a expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então ele vai tentar impedir que o Evangelho de Jesus alcance os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Esse será um dos seus pressupostos. Ferozmente vai se opor a Deus, aos santos anjos e à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Ou seja, ele vai começar uma guerra ferrenha com todas as coisas que têm ligação com Deus. Esse será o papel desse anticristo. Então, aí por isso que nós devemos nos manter vigilantes, devemos orar, devemos vigiar, e o nosso Deus, dele nós temos uma promessa. Qual é a promessa? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Está escrito lá em Romanos, capítulo 16 e o verso 20. A segunda aspecto da sua oposição, ele vai se opor a Israel. Então, através de seus anticristos, ou seja, vários anticristos que vão se apresentar, o diabo vem reunindo todos os esforços, ou que já se apresentou, ou está se apresentando, vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física e quer espiritualmente. A nação de Israel, que é uma nação escolhida por Deus. Claro que Israel, como todos os povos, tem erros que cometem nas suas atitudes políticas, mas Israel foi e sempre será uma nação escolhida por Deus. E ninguém poderá destruir, seja poderes políticos deste mundo, seja poderes espirituais, e aqui os anticristos ligados a Satanás. Porque Deus escolheu Israel. E quando Deus escolhe, está escolhido. Não é que dizer que nós vamos concordar com algumas atitudes que o povo de Israel, o governo de Israel atual, estejam fazendo. Mas não é só ele. Todos os seres, os governantes políticos, cometem as suas atrocidades, os seus erros, não é? E não é isso que vai anular a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ele quando promete, ele cumpre. Então vejamos. Ele vai tentar destruir física e espiritualmente, conforme Êxodo capítulo 1, verso 8 ao 22, tentou destruir com a matança de todos os filhos masculinos dos hebreus, que Deus não permitiu, e por isso Moisés foi salvo numa cesta de junco, exatamente porque Moisés seria o grande libertador da nação de Israel. E o que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? O caso do Hitler, por exemplo. Aquele era o espírito do anticristo, tentando destruir mais uma vez ao longo da história a nação de Israel. Foi tentado através de Amã, conforme existe o livro de Esther, onde foi o rei foi levado a baixar um decreto para extinguir todos os judeus, e Deus não permitiu que isso acontecesse. E também, na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou matar todos os judeus. Não conseguiu fazer isso, e com isso Deus deu livramento, e em 1948 renascia o Estado de Israel, a nação israelita, para a surpresa de todo mundo, isso como sendo um sinal do Senhor nosso Deus. Então, nesse período, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas, porque eram crianças, eram velhos indefesos, aonde esse cruel assassino chamado Hitler, de extrema direita, matou várias pessoas só pelo fato de serem judias. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus, para aniquilá-los de uma vez por todas, conforme está escrito no capítulo 12 e o verso 17 de Apocalipse, que convém você verificar na sua Bíblia. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Está escrito em Romanos, capítulo 11 e o versículo de número 26. E neste momento nós vamos dar uma parada, para daqui a pouco nós recomeçarmos com a finalização desta lição do homem, acerca do homem do pecado. Que Deus abençoe a sua vida, e eu espero que você continue vendo a segunda parte dessa lição, que é a lição do número 11. Deus assim abençoe a todos e todas, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.
Queridos amigos, queridas amigas, querida Igreja de Jesus, eu espero que você acompanhe comigo agora a continuidade da lição de número 11, sobre o homem do pecado. Nós estudamos os dois tópicos. O primeiro tópico tratou o homem do pecado, propriamente dito. Nesta lição nesse tópico estudamos sobre o título do homem do pecado, estudamos sobre a natureza do homem do pecado, a origem do homem do pecado, o título do homem do pecado, a natureza do homem do pecado. Depois abordamos o segundo tópico, que é a lição do homem do pecado, falando sobre os 4 aspectos em que ele vai se opor às coisas de Deus. Primeiro, opor-se a Deus, opor-se a Israel, e aí nós paramos nesse segundo tópico no vídeo anterior. E agora vamos retomar pelo terceiro subitem do segundo tópico, que é falando sobre o terceiro aspecto em que o anticristo vai se opor às coisas de Deus ou a Deus. E o terceiro tópico trata de opor-se a Jesus Cristo, opor-se ao nosso Senhor. Então, portanto, no que concerne, diz o nosso comentarista, ao Filho de Deus, a missão deste homem do pecado é dupla. Ele vai, primeiramente, opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. E aí podemos, como sugestão, você leia atentamente Apocalipse capítulo 13, que vai dar uma panorâmica sobre o que o nosso comentarista aqui está falando. Ou seja, ele é tão terrível que ele vai querer se parecer com Deus, vai querer se parecer com Jesus. E olha que muitas pessoas têm querido se apresentar como Jesus, usando até o nome de Jesus, não é? Alguns se chamando Messias, não é? O meu nome, por exemplo, é Messias, mas jamais, longe de mim, comparar-me ao meu grandioso e maravilhoso Salvador. Eu sou apenas um miserável pecador que sou servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente Jesus é o único Messias. Então, muitas pessoas querem usar o nome de Jesus para querer enganar muitos. Infelizmente, têm enganado. Alguns até se chamam de Cristo, como um certo personagem caricatura, que tem o nome de Cristo e tem se apresentado como Cristo, mas na verdade é um falso profeta, e por que não dizer um anticristo, né? E assim como outros também usam o nome de Cristo para, infelizmente, fazer política e usar o nome de Deus em vão. Isso também é pecado, é heresia, e nós também não podemos, como servo de Jesus, tolerar esse tipo de coisa, porque podemos seguramente dizer que essas pessoas podem estar fazendo como o anticristo vai fazer. Quer dizer, usar o nome de Cristo para querer enganar muitos, como infelizmente muitos têm sido enganados, não só aqui no Brasil, mas como em outras partes do mundo, que as pessoas têm usado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os seus próprios interesses, nunca os interesses de Deus, e completamente distante dos princípios da palavra de Deus. E que eu recomendo a você que me escuta, a meu irmão, a minha irmã, para você ter muito cuidado, para não ser enlaçado por essas doutrinas, esses ventos de doutrina, esse tipo de atitude que nada tem a ver com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, tem tudo a ver com o espírito do anticristo, que às vezes parece, mas não é. Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar muitos. Nós precisamos ter muito cuidado e não arrede seu pé da bendita e poderosa palavra de Deus. Não deixe se levar por essas coisas da internet, por discurso de A, de B, por mais bonito que seja. Você se agarre aos princípios da palavra de Deus. Não se deixe levar. Que em primeiro lugar tem que ser a palavra do Senhor nosso Deus. Então, no início, ele tentou matar o espírito do anticristo, tentou matar o Filho de Deus. Depois tentou, falando da tentação de Satanás, no capítulo 4 de Mateus, do verso 1 até o verso 6, onde vai mostrar a tentação de Satanás em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que primeiramente queria matá-lo fisicamente, depois procurou enredá-lo na sua tentação. Observe que ele levou para um pináculo do templo e disse: "Se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo." E Jesus disse, e ele citou até um versículo da palavra de Deus. Há muita gente aí usando a palavra de Deus, mas na verdade são espíritos de anticristo, porque ele citou o Salmo 91 e o verso 11, dizendo: "A teus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçar o teu pé em pedra." Foi o diabo que usou essa palavra. E há muita gente aí levada pelo espírito do anticristo também a usar a palavra de Deus, mas na verdade com outro objetivo que não de glorificar a Deus, como Satanás estava naquele objetivo, que era de querer
derrotar o Filho de Deus, e citou o Salmo 91, verso 11. E Jesus respondeu para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Respondeu também com a Escritura, e nós também devemos enfrentar esses anticristos com a Escritura, com a palavra de Deus, que é a única arma poderosa para realmente enfrentá-lo. Nós usaremos de forma verdadeira, o diabo sempre usará de forma mentirosa e manipulada para enganar o ser humano. Então depois ele procurou enredar na tentação do deserto e finalmente reuniu todos os seus recursos, entre aspas, teológicos, para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante comentar isso aqui, colocar o teológico entre aspas, porque há muita teologia satânica, né? Com aparência de teologia bíblica, mas na verdade é uma teologia desviada, uma teologia que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Há muitos teólogos liberais que falam de Cristo com uma retórica muito bonita, mas não creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não creem que Jesus é Deus, não creem que Jesus ressuscitou dos mortos, não creem que Jesus um dia voltará. Que teologia é essa? A teologia não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, é uma teologia diabólica, satânica, mas ela não se aparece como tal. Ela se aparece com um palavreado bonito, com construções muito bem feitas do ponto de vista argumentativo, mas se você não tiver focado e centrado na palavra de Deus, meu amigo, você pode se deixar levar por essa falsa teologia que não tem Jesus como centro dela, mas muito pelo contrário, é influenciada pelo próprio Satanás através desses falsos teólogos, falsos pastores, portanto, esses vamos dizer, influenciados pelo espírito do anticristo, que quer negar a todo momento a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o homem do pecado, continuando aqui, ele nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor Jesus. É exatamente o que os teólogos liberais fazem. Eles negam a humanidade, diz que Jesus não é 100% homem, e horas eles negam a divindade de Jesus, como é o caso dos gnósticos. Os gnósticos, eles não acreditam que Jesus é Deus. Agora, recentemente, tivemos um pastor desviado que estava dizendo exatamente isso, não crê mais na inspiração das Escrituras, e começaram a duvidar de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É exatamente o espírito do anticristo, mas ele faz sucesso na internet. Então você tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, meu direto amigo, você que quer ter compromisso, você que quer ter a palavra de Deus como balizador da sua vida, então se agarre com a palavra de Deus. Tenha cuidado naquilo que você vê, naquilo que você lê, e veja se está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa âncora, é a nossa bússola, e nós não podemos afastar dela. Então isso é o espírito do anticristo, que leva os homens a duvidar da humanidade e da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós cristãos, nós servos de Jesus, devemos professar audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glórias ao nome santo de Jesus. Jesus é o único homem que chegou à destra de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se ele chegou, é a própria inconteste de que você e eu, se formos fiel a Deus, como a Deus ele foi fiel, você também e eu chegaremos à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome de Jesus por tão grande bênção que somente ele pode dar. E no quarto e último item desse segundo tópico, nós vemos sobre o quarto aspecto em que ele vai se opor. Ele vai se opor à igreja, ou seja, o homem do pecado, ele vai se opor impiedosamente aos discípulos de Jesus. Isso já acontece, como já lhes falei, aonde hoje, no presente momento, há perseguição inúmeras, não só antes do Império Romano tornar a religião cristã, ela já sofria perseguições, porque se sentiu ameaçado pela rápida expansão do Evangelho de Cristo, passaram a perseguir, mas mesmo depois que o cristianismo, com Constantino, 325, 313, passou a tratar com mais liberalidade o Evangelho de Jesus, outros imperadores que o sucederam continuaram na perseguição aos cristãos, ou seja, perseguindo de forma ostensiva a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Também naquela época, o espírito de anticristo, que sempre vai se opor, sempre se opõe de forma impiedosa aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, levando muitos deles a serem martirizados, jogados aos leões e até queimados vivos, como foi o caso daquele cruel e satânico
imperador de nome Nero, que tocou fogo em Roma e queimou e colocou a culpa nos cristãos, queimando-os vivos, fazendo deles postes para iluminar os palácios da sua casa imperial. Então vejamos, então o anticristo, ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas nós devemos nos consolar, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. Está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, quando nós sempre vamos colocar a palavra de Deus como balizar para a nossa vida, nós vamos encontrar nela consolação, vamos encontrar nela conforto e a certeza de que o Senhor nosso Deus, ele vai estar sempre nos protegendo, apesar da perseguição do espírito do anticristo, seja em qualquer momento das nossas vidas. Então nós não devemos temer, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Ou seja, ninguém poderá matar a nossa alma, porque a nossa alma está segura em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto ao nosso corpo? Podem matar por uma permissão divina, como muitos crentes hoje em dia, muitos cristãos têm sido mortos ao longo da história e em várias nações, sob diversos modos. Uns crucificados, decapitados, fuzilados, de diversas formas. Mas não importa, porque mataram apenas o corpo, porque a alma, ela está segura com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo porque o Salmo 116, o verso 15, vai dizer que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então não tema, você que é servo de Jesus, confie, se console, porque o Senhor nosso Deus, ele estará guardando a sua alma, o seu espírito, ainda que destrua o corpo, mas a sua alma estará segura por toda a eternidade, no nome de Jesus. E aqui o último tópico vai tratar sobre a destruição do homem do pecado. Nós estudamos no primeiro tópico, só recapitulando, o homem do pecado propriamente dito, a origem dele, o título dele, a natureza dele. No segundo tópico nós lemos sobre 4 aspectos em que ele vai se opor a Israel, se opor a Jesus Cristo, opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. E nesse segundo, terceiro e último tópico, nós vamos ver a destruição do homem do pecado. Porque nada que se levanta contra Deus, ele permanece em pé. Porque Deus, no tempo certo, ele vai destruir quem se levanta contra ele. Não será no meu tempo, mas no tempo de Deus. Então vamos acompanhar aqui a nossa lição. Então, o homem do pecado, ele alcança o seu auge. A sua ascensão é muito grande. Mas também vai acontecer a sua ruína. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. Ele evidentemente vai governar, vai ter muito poder, mas esse poder vai ser passageiro. Ele não vai ser eterno, porque eterno é somente o reino de Deus. Só Deus é eterno, ninguém mais é eterno com ele. O poder, o reino de Deus será por toda a eternidade. O de Satanás, aqui representado pelo homem do pecado, será efêmero. E nós vamos, enquanto Igreja de Cristo, ver a sua destruição. E a ascensão do seu império. Claro que em dado momento ele vai ascender, vai chegar ao auge. Então logo a igreja, quando é que vai acontecer isso? Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus vai permitir que Satanás, através de seus 2 escolhidos, que é a besta e o falso profeta, reine de forma absoluta, como por 3 anos e meio. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. O primeiro será um agente político e o segundo delegado religioso. Ou seja, assim que Jesus arrebatar a sua igreja, haverá 2 períodos. 3 anos e meio de paz e os outros 3 anos e meio vai ser de muita grande tribulação. Porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, é óbvio que haverá uma verdadeira intranquilidade no mundo, porque aviões vão cair, trens vão bater, carros vão se chocar, porque as pessoas que estão dirigindo esses veículos vão serem servos de Jesus arrebatadas. Né? As pessoas que estão trabalhando ao lado do outro sumirão, porque Jesus virá nos vastos fusos horários do mundo. Para uns virá de noite, para uns virá de manhã, para outros virá de dia. Eu estou aqui, por exemplo, agora, no momento da noite, mas no Japão já é de dia. Então, se o arrebatamento fosse hoje, se tomara que fosse hoje, ora vem Senhor Jesus, estamos esperando Jesus agora, aconteceria à noite, mas no Japão aconteceria de manhã. Então, após esse arrebatamento,
vai se instalar um verdadeiro caos no mundo, e esse anticristo vai surgir dizendo que tem a solução para pacificar e até para dar explicação, né, desse evento, daquele evento do arrebatamento. Aliás, tem até um livro, Era os Deuses Astronautas, um tal de Von Däniken, onde tem um livro, tem um filme, onde ele já começa a dizer nesse filme que serão seres extraterrestres que causarão, ou que arrebatarão, ou que abduzirão as pessoas. Ou seja, o próprio diabo já preparou, inclusive, uma argumentação, uma narrativa para enganar as pessoas quando houver o arrebatamento da igreja. Então não se deixe enganar. É o arrebatamento da igreja, Jesus vai levar invisivelmente, nem o olho conseguirá ver, a não ser aquele que foi arrebatado. E a Bíblia diz que vai ocorrer no abrir e fechar de olhos. Por isso que eu e você devemos estar preparados, vigiando, orando, para não sermos pegos despreparados. Vamos ver aquela parábola das 10 virgens, prudentes, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 se prepararam e as outras 5 não quiseram se preparar, e quando o noivo chegou, e o noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo, pegou aquelas 5 sem o azeite, que é o símbolo da presença do Espírito Santo. Então você, meu amigo, se não está preparado para este dia, para esse arrebatamento, eu aconselho que você se prepare hoje e agora, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você não seja surpreendido, despreparado naquele dia. Então, portanto, esses dois agentes, a besta e o falso profeta, terá um papel, um primeiro, no caso a besta, um papel político, e o segundo terá um aspecto, um papel religioso, ou seja, sempre religião e política se juntando, né? E agora com esse objetivo satânico de enganar as nações. Então, quando será o auge do seu império? O homem do pecado, no auge do seu poder, ele vai dominar tanto a economia, observe, tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versos 7, 8 e o capítulo 16 e 18. Aliás, versículos 16 e 18. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer constatação. Óbvio, um momento de caos instalado, de desespero, a economia afundando, quando vem uma pessoa dizendo que tem a solução para aquela situação caótica, as pessoas naturalmente vão achar que é algo vindo da parte de Deus e vão, evidentemente, aderir e apoiar aquele governante com aparente proposta de paz, só aparente, porque no seu coração, na verdade, é o próprio Satanás insuflando para enganar as pessoas, para que elas fiquem cada vez mais distantes de Deus. Então, quando se dará a ruína do seu império? Passados os 3 primeiros anos, e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus, porque Deus não tolera engano. E o engano daquele anticristo será descoberto por Deus através dos castigos divinos. Então a ruína dele vai acontecer no auge da sua administração, quando ele achar que vai estar tudo certo, tudo em paz, o juízo de Deus começará a cair sobre não só o anticristo, mas sobre todas aquelas pessoas que se deixarem enganar por aquela personagem diabólica e satânica. Então, depois que todas as pragas se abaterem, ou seja, Deus vai jogar pragas, assim como jogou praga lá na terra de Faraó, para castigá-lo por a sua rebeldia, pela sua incredulidade e por ter se levantado contra Deus. Assim Deus também irá fazer. Então, depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Isso será lançado após o milênio, né? Quando Jesus virá vir buscar a sua igreja, vai ter esses 7 anos na boda do Cordeiro, depois ele virá se apresentar para todos os seres humanos, é nesse momento que Israel reconhece como verdadeiro Messias, que até hoje, no presente momento, século XXI, Israel continua rejeitando a Jesus. É interessante perceber que a mesma estratégia usada hoje em várias nações, chamada fake news, tenha cuidado, meu irmão, não espalhe fake news, notícias falsas, seja de que matiz for, não se deixe levar por isso, porque foi uma fake news que está enganando os judeus até hoje, uma notícia falsa, porque os sumos sacerdotes chamaram aqueles guardas, os guardas viram o que aconteceu e Jesus ressuscitou, mas eles deram dinheiro para aqueles guardas, e os guardas começaram a inventar a mentira de que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo. E até hoje é essa a versão predominante
entre os judeus que acreditam que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos de então, naquela época, roubaram seu corpo. O que é isso? É uma falsa notícia, é uma fake news e espalhada pelos soldados, e depois outras pessoas passaram a espalhar também. Viu como é atual essa tática diabólica? Que também hoje o mundo todo está usando de fake news nas redes sociais, então nós temos que ter muito cuidado. Você, quando vê uma notícia, você procura averiguar, sob pena de nós estarmos fazendo a mesma coisa que aqueles soldados fizeram, espalhando notícias falsas que levaram ao engano milhares de pessoas que até hoje estão assim. Claro, Deus permitiu que isso acontecesse, mas você e eu devemos nos resguardar, porque Deus não tem nada com mentira. Deus é a verdade. Então tenha cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. Rechace, não aceite de forma nenhuma e não espalhe notícias que você desconfie que não sejam verdadeiras. Então a ruína do império, o Senhor nosso Deus, depois de 3 anos e meio, vai dar um fim nessa soberba, nesse engano que é o anticristo. E depois desse período, o Senhor vai trancar Satanás durante 1000 anos. Aí é quando começa o reino milenial de Cristo, porque nós assembleanos, nós acreditamos no reino literal do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. 1000 anos, conforme diz Apocalipse, capítulo 1, verso 6, que Jesus comprou de todas as nações, homens de todas as tribos, línguas e nações, e os fez reis e sacerdotes, e que com ele reinarão durante 1000 anos. E eu e você, se permanecermos fiéis em Cristo Jesus, vamos estar com o nosso Senhor Jesus lá na glória, arrebatados nas bolas do Cordeiro, mas vamos estar também no milênio e governaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, não com esse corpo mortal, porque a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Mas tudo isso, enquanto nós estivermos arrebatados lá nas bolas do Cordeiro, o anticristo vai estar aqui enganando as pessoas, mas por um curto período de tempo, só 7 anos. E depois o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai derramar as suas pragas, vai derrotar a besta e o falso profeta, e vai trancar Satanás durante 1000 anos, quando vai ter esses 1000 anos de paz, cujo centro do governo de Jesus aqui na terra será a nação de Israel. Após 1000 anos, o Senhor de novo volta para julgar todas as pessoas, derramar a sua ira divina, e aí começará o estado eterno, onde haverá novos céus e nova terra, onde nós não vamos precisar nem de água, nem de sol, porque os nossos corpos estarão glorificados igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido amigo, minha querida igreja, espero que você tenha prestado atenção nessa aula. Depois você pode assistir com mais, assisti-la novamente, para que você possa estar a par dos assuntos que aqui nós abordamos. Sobretudo verificar as referências bíblicas que nós citamos aqui nesse vídeo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e, sobretudo, que você aceite, se ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite, tenha um encontro pessoal com Ele. Mas não seja apenas um religioso, seja, sobretudo, servo do Deus Altíssimo, porque no céu não vai entrar religioso, no céu vai entrar fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E termine dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim que Deus abençoe a todos vocês, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.